Pessoal, está mais lá no fundo, vir aqui para frente para a gente poder iniciar os trabalhos da Assembleia dessa noite. Mais uma vez, boa noite então. Dando início aos trabalhos da Assembleia Geral desta noite, eu gostaria de informar primeiramente que tem 2 vans aí à disposição de quem precisar do serviço de transporte, quem necessitar de auxílio. Algumas pessoas já haviam procurado o sindicato ao longo do dia, então a gente providenciou aí 2 vans para quem tiver eventualmente aí precisando do transporte, do deslocamento para o retorno para casa. Tem aí ao final da Assembleia o transporte disponível. Pode estar falando aqui com o Nicolau ou o Leandro, diretores do sindicato, que podem estar anotando aí para estar preparando já o itinerário. Segunda questão, pedir para que todos assinem a lista de presença da Assembleia, que é extremamente importante para que a gente possa registrar aí as deliberações da categoria e tornar todas elas com efeito legal válido. Bom, referente ao nosso contexto de greve então, atualizando aí as informações pós última Assembleia que nós tivemos na última sexta-feira, onde se vislumbrava uma nova possibilidade, um novo cenário de discussão para essa semana, e também, hoje especialmente completando 30 dias do início da greve dos metroviários. Parabéns, um mês de aniversário. É isso aí, eu represento a demonstração de força da categoria, de mobilização e de luta aí pela conquista dos seus direitos. Isso mostra que é uma categoria que não está disposta a abaixar a cabeça para quem quer que seja ela autoridade, empresa, governo, e que vai sim usar do seu legítimo direito, do seu exercício de pressão, do seu poder, da força de trabalho para fazer valer os seus direitos. Na sexta-feira, então, deliberamos pela realização de uma nova Assembleia hoje, de procurarmos o Ministério Público do Trabalho, já que o contexto foi desde o início da primeira semana de negociação, na primeira semana de greve, onde a proposição era no sentido de que a gente esperasse até o dia 9 de janeiro, suspendesse o movimento de greve e aguardasse até o dia 9 de janeiro, que seria a data de retorno das atividades do Judiciário e do Ministério Público do Trabalho, onde haveria o retorno das férias da doutora Hilda, que foi quem mediou todo o nosso acordo em março, e então ela faria essa intervenção no sentido de discutir com a gente as questões de cumprimento do acordo e também de equalização com as demais empresas públicas do GDF. Conforme definido então pela categoria em Assembleia, ontem nós nos dirigimos até o Ministério Público. Inicialmente, houve uma tentativa aí por parte de assessores de deputados distritais, no sentido de se abrir o canal de negociação, onde nos informaram que o governo estaria disposto a iniciar uma discussão, uma negociação para trazer fim à greve, e que entraria em contato conosco até o dia de hoje, seria quando retornavam o secretário de administração e algumas pessoas que também estavam de férias. Para grande surpresa, isso não aconteceu. Mas assim, no âmbito do Ministério Público, que é o nosso parâmetro de discussão, sempre foi no âmbito da Justiça ou do Ministério Público. A gente nunca contou com política, porque na prática isso nunca funcionou para a nossa categoria. Daí, pelo menos o exemplo que a gente viu para outras categorias é que normalmente isso funciona mais como moeda de barganha para pressionar a categoria, esse vínculo político, do que efetivamente para servir de canal de negociação, de canal de apoio a qualquer que seja o movimento de greve, já que a desculpa do governo é a padrão para qualquer que seja a categoria. Não negocio, não tem dinheiro, a greve é inoportuna, o momento é inoportuno,
foi falado hoje pelo presidente do metrô, e está para nascer o dia onde um representante de governo ou diretor de empresa vai dizer: não, eles têm razão, né? Era o momento certo de fazer a greve, a gente foi deficiente, falhou, e eles não tiveram outra alternativa senão fazer a greve. Então, assim, diante desse contexto, ontem, né, nós fomos até o Ministério Público do Trabalho e fomos informados que boa parte dos procuradores ainda não retornaram às suas atividades de trabalho, inclusive, né, a doutora Hilda, que é a quem fez a nossa mediação em março. A gente foi recebido então pelo coordenador do Ministério Público do Trabalho, que está interinamente na função aí de procurador-chefe, e nos apresentou a seguinte circunstância, né, no âmbito do Ministério Público, que primeiramente, né, para ele convocar uma mediação, uma rodada de negociação lá, seria somente se houvesse, né, a disposição das duas partes para estarem mediando e negociando. Então, pelo que é falado por parte da empresa e do governo, que não negocia, né, não faria sentido da parte dele fazer uma convocação para mediação se não houvesse a disposição de uma outra parte para negociar. E aí, quando foi questionado em relação à questão da doutora Hilda, né, ou mesmo o doutor Enéas, que é quem lá em dezembro foi, né, o interventor do Ministério Público, apresentou, né, uma manifestação do Ministério Público naquele contexto da primeira semana de greve, ele informou que somente, né, ele não teria como interferir no trabalho de um dos colegas, né, que somente esse colega poderia, né, retomar uma discussão, fazer uma manifestação, qualquer que fosse o parecer, ou mesmo essa convocação para negociação, né, junto aí ao metrô do Sindicato dos Empregados, junto ao metrô e GDF. Então, que assim, da parte dele, né, ele não faria nenhuma movimentação nesse sentido e entendia que somente os responsáveis, aqueles que já, né, estiveram sob a tutela do caso, é que poderiam convocar ou fazer qualquer tipo de manifestação. Então, somente, eles não tinham a agenda, o retorno, a data precisa, segundo ele, do retorno da doutora Hilda, porque ela é uma procuradora de segundo grau, ela é procuradora regional, seria a segunda instância do Ministério Público. Então, a agenda que tinha ali, já definida, né, no âmbito do Ministério Público, é a dos procuradores de primeiro grau, né? No caso dela, o compromisso formal que ela teria, o primeiro que ele tinha, né, de acesso disponível, seria para o dia 25 de janeiro. Né? Os demais seria somente diretamente com ela.